o tema proposto foi para a gente poder falar sobre os padrões raciais, as questões ligadas aí a julgamento e para poder auxiliar também no processo de seleção dos peixes. Eu e o Mauro, nós fizemos um bate-papo um dia desses, como abordar, nós ficamos pensando como abordar esse tema, dada a profundidade. A constatação nossa foi que nós não temos aqui no Brasil, nós não temos histórico, nem como criadores, nem como expositores, e nem tampouco temos uma variedade de peixes também, com história aqui dentro, sendo que muita coisa do que tem aí hoje vem de importações recentes. E corroborando, e foi uma coincidência porque não foi programado com essa intenção, mas na semana passada nós participamos, está acontecendo um curso de julgamento de GUPS, que é o lançamento desse livro aqui, do Rodrigo Ziviani. É um livro só sobre regras de padrões para julgamentos. E na semana passada nós tivemos a primeira reunião com essa turma, onde a gente está fazendo um curso que vai ser dividido em 4 etapas. E por que a gente está trazendo esse livro de regras de julgamentos de GUPS? A gente está trazendo esse livro pela seguinte razão. O Rodrigo Ziviani tem 20 anos, quer dizer, na verdade já tem 22 anos que ele trouxe um primeiro campeonato mundial para o Brasil, vindo juízes internacionais e tudo mais. Depois disso, já houveram mais, se não me engano, 7 campeonatos mundiais passando pelo Brasil. E por que eu estou citando isso? Eu estou citando porque depois de 22 anos, já com o campeonato brasileiro, já acompanhando padrões internacionais de um peixe que tem intervalo entre gerações curto e que tem uma facilidade muito maior de acompanhar padrões e tudo mais, só depois de 20 anos é que estamos conseguindo ter uma primeira versão de um padrão brasileiro. E o dia que eu e o Mauro estávamos conversando sobre isso, qual foi a nossa reflexão? A gente chegou à conclusão que não temos competência, não temos histórico, não temos pessoas com experiência para a gente aqui determinar um padrão. Quer dizer, na verdade, qualquer um pode determinar um padrão, mas é um padrão dele próprio. E o que a gente tem buscado é como que a gente pesquisa um pouco por aí, como que a gente encaixa os nossos trabalhos dentro do que já foi desenvolvido, dentro de experiências de outros e tudo mais. Então, o que nós imaginamos? Nós imaginamos dividir essa reunião de hoje em 2 etapas. Nessa primeira, para a gente poder falar um pouco sobre essas questões ligadas a definições de padrões e tudo mais. E na segunda etapa, o que nós pensamos para poder não frustrar completamente as expectativas, mas também para poder dar continuidade a um trabalho que sirva de referência para outras pessoas, nós imaginamos, na segunda etapa de hoje, conversar sobre os orandas. E nas próximas reuniões, nós temos, a ideia é a gente conversar sobre outras raças, outras variedades do que comumente se cria no Brasil, ou alguma coisa que tenhamos alguma sugestão de ser debatido, mas que a gente tenha alguma experiência e que a gente tenha alguém que pelo menos tenha os peixes, porque não faz o menor sentido a gente ficar conversando sobre padrão de peixe que a gente nem conhece, que ninguém de nós tem e que ninguém de nós nunca nem criou, e a gente vai determinar padrão. Isso não faz o menor sentido. Então, o que nós idealizamos foi, depois dessa primeira metade agora que a gente vai falar sobre todo esse conceito aí que está sendo imaginado, na segunda etapa a gente conversa sobre os orandas, mas não com o objetivo de definir um padrão, com o objetivo de conversar sobre o que tem por aí, o que já tem padronizado por quem entende e tem história, e dessa forma a nossa expectativa é que a gente crie um ambiente de abertura onde cada pessoa possa criar aquilo que está gostando, aquilo que tem intenção, porque se formos restritivos numa etapa onde somos poucos
e temos pouco material genético, o caminho tende muito mais para a extinção, se a gente for querer seguir à risca padrões, porque nós não temos variabilidade genética para poder chegar nesse grau de descarte, né, para poder dar continuidade. Então, abro dessa forma aí, com uma primeira proposta de trabalho, e passo a palavra aí para as considerações e observações de vocês. Eu gostaria de complementar, inclusive, né, porque o Mário colocou bem claro a questão da ausência, né, ou a baixa presença de criadores, né? Se nós pensarmos em termos de criação de King no Brasil, nós temos uma geração anterior, né, de nipônicos ou nipodescendentes, grande parte localizado no estado de São Paulo, né? Tinha um criador no estado do Rio de Janeiro, o Tajima, e que introduziram essas raças no Brasil. E se a gente voltar mais lá na década de 80, 90, nem se usava a nomenclatura que é usada hoje, né? O próprio Oranda era chamado de cabeça de leão, né? Urantiu, ovo de leão. Eu me lembro bem disso com meus primeiros contatos com esses peixes, né? Não havia o uso dessa nomenclatura que hoje internacionalizou, né? E que a gente vem utilizando. E pegando como um exemplo, né, um criador que está aí fazendo um trabalho excepcional, que tem peixes muito bacanas, que é o Sakai, né? Se você olha os ranchus do Sakai, eles se aproximam muito ao padrão chinês de ranchu, né? É o gosto dele, foi a seleção que ele veio fazendo ao longo desse tempo, né? Quando eu estou falando o padrão chinês, eu estou me reportando aquele vídeo do Lei que apresenta os 3 tipos de ranchus que estão padronizados, o tailandês, o chinês, o japonês. Ao mesmo tempo, o Fuji, né, está trabalhando na seleção do padrão japonês, que é diferente, né? Se você olhar o ranchu japonês, ele é bem mais alongado, o ranchu chinês ele é bem mais arredondado e por aí vai. Então, como nós estamos todos nesse mesmo barco e iniciando um processo de construção em termos de Brasil, tendo contribuições não menos relevantes dos que nos antecederam, né? É muito, como é que eu diria, ainda é muito cedo a gente querer ter um padrão nosso, né? Eu acho que nós podemos trabalhar nessa direção, cada um dentro do seu gosto, né? Ir trabalhando e, a médio prazo, vir a construir um padrão. Óbvio que nós já temos como referência, neste momento, esses padrões já existentes. E a gente pode, óbvio, né, basear neles, direcionar numa direção ou noutra para a nossa construção. Mas nós estamos no início, estamos engatinhando, nós não temos tradição nisso, né? O processo de fixação de uma linhagem, muitas vezes, leva algumas gerações, alguns anos. E em Kingyo, isso é muito mais demorado do que em Gup, né? Como o Mário colocou, o Gup tem um ciclo curtinho, beleza, mas Kingyo não, né? O Kingyo, o processo é lento, às vezes você leva uma dezena de anos para fixar uma característica e por aí vai, né? Então, a ideia é nós papearmos dentro do geral e depois pensarmos algumas morfologias de Oranda, né, que nós vamos ver alguns videozinhos aí caseiros para mostrar algumas diferenças. Eu, por exemplo, tenho uma linhagem de Oranda que é lá de quando eu comecei a criar King. Naquela época, os Orandas eram mais alongados, inclusive. Segundo, né, a origem do Oranda, alguns autores trazem que foi cruzamento de Ranchu com Ryukin. Então, o Ranchu, no padrão japonês, é mais alongado, o Ryukin é mais curto. Então, isso deu uma variabilidade
de comprimento corporal muito ampla. Então, você tem peixes de corpo longo e de corpo mais curtinho. Então, o processo seletivo, você direciona, você quer oranda de corpo mais curto, oranda de corpo mais longo, ao bel prazer de quem cria, né? E a questão era juntar o epitelioma, né, o Enkiuranchu, né, com a morfologia corporal, com catabirê nadadeira dorsal, do Ryukin, e isso gerou o oranda. Então, nós vamos ver algumas possibilidades aí, e a gente tem que divertir fazendo isso. Eu acho que isso que é o mais relevante nesse contexto nosso. Ir fazendo os cruzamentos, ver o que surge, o que agrada, o que atrai, e a gente direciona na criação da gente aquilo que a gente acha mais pertinente. Posteriormente, se isso vai agradar ou não a maioria, isso é uma outra história, e esse futuro a Deus pertence, e não a nós, né? O que a gente tem que fazer é curtir o que a gente está fazendo, trocar as experiências, ir experimentando, e a partir do momento que surge alguma coisa que a gente acha interessante, a gente tentar trabalhar em termos de fixar. Vamos dizer, a gente fala bastante do quinho, o que tem cauda dupla como sendo um quinho, vamos dizer, mais categorizado. Mas também eu tenho visto bastante os de cauda simples, que ao meu gosto não é os que mais agrada, mas que também é respeitado, vamos dizer, tanto para quem tem aquário como quem tem lago. Os peixes de cauda simples, entendo, são mais aptos para ficar em lago, que é um público de quinguil também. E quem cria? Isso aí é a minha pergunta, tá? Quando a gente cria, nasce com cauda dupla, cauda simples, pelo que eu, certo? Não experiência minha, pelo que vocês me contaram. Nós, aqui como grupo de criação, a gente vai buscar os caudas simples ou a gente vai focar no, vamos considerar quinguil de categoria apenas os de cauda dupla? Vamos ver o que o Mauro complementa ali. Eu diria o seguinte: a nossa introdução é no seguinte sentido, Fábio. Qual o seu gosto? O que você está a fim de desenvolver? Porque existem os dois. E o que a gente está planejando é apoiar e estimular as pessoas a fazerem o seu gosto, fazerem os seus experimentos em cima do que existe, porque a partir do momento que a gente começa a determinar para esse ou para aquele lado, a gente começa a restringir. Então, é nesse sentido que o que a gente está esperando é debatermos um pouco sobre o que existe para que tenhamos possibilidade de aventurar aí por esse lado todo. Concorda aí, Mauro? Exatamente isso, é por aí mesmo. Não é pelo fato do peixe ter a cauda não dupla, né, ter a cauda simples, apenas bifurcada, entre aspas, ou apenas, né, que ele não seja um peixe de qualidade, né? Tanto é que tem linhagens de peixes de cauda simples maravilhosas. Por exemplo, até pouco tempo atrás, eu não conhecia uma raça que o Sakai tem, que ele mantém de telescópio com corpo de cometa. Se não me falha a memória, me parece que se pronuncia Yanagi. Se a Roberta puder aí dar uma fala, que ela está quietinha lá em função do trabalho, né? Ele mantém essa linhagem, que deve ter muito tempo, eu não conhecia. E é um bichinho maravilhoso. Você pega o cometa que os ingleses desenvolveram com aquela cauda simples, mas em forma de coração, por manter aquele padrão ali não é uma coisa simples. Então, o fato de ter a cauda simples não quer dizer que o bicho não seja relevante, não seja importante. Aí é uma questão de gosto, né? Você trabalhar, por exemplo, os japoneses, eles têm os ryukins de cauda simples, que eles denominam tamasaba. Francamente, né, não acho interessante tamasaba, para o meu gosto. Eu vejo o ryukin, tem que ser cauda dupla, mas existe essa variante, né, do ryukin de cauda simples,
e que, inclusive, tem os processos de competição lá fora. Então, quem achar interessante, né, pode trabalhar em cima da fixação de um tamaçabá. É questão do gosto, né? A gente, como o Mário colocou muito claro, a gente não quer fazer nenhuma restrição. Cada um deve ter autonomia e liberdade de se direcionar ou direcionar a sua criação para onde ele quiser, né? Se isso no futuro for cair no gosto, vamos dizer assim, ótimo. Se não cair, se é seu gosto, cara, é o que te interessa. Então, eu não vejo por que, né, ter que delimitar o que fazer. Por exemplo, eu venho, já tem alguns anos, fazendo um processo seletivo, que eu sei que é lento, demorado, para um dia, quem sabe, obter um tossaquim. Eu acho o tossaquim maravilhoso. O nado dele é complicado, é um peixe pesadão, lento, mas eu acho aquela cauda de tossaquim, pô, é o meu sonho de consumo, né? Então, eu venho fazendo isso, já tem alguns anos, porque, pelo que me consta, todos os contatos que eu já tive e tal, né, acho que não existe essa raça no Brasil. Que eu tenha conhecimento, não existe. Então, como eu tinha um anseio de ter, e no passado, além de extremamente Aepo Minoru, Takai, né? Coisa de japonês, né? Que japonês é o kanemochi. O kanemochi é aquele que tem, né? Eu sou bimbo, brasileiro é bimbo, é pobre, né? Então, comprar tossaquim no Japão era impossível. Eu fiz uma tentativa e eu vi que não era para o meu bolso, não tinha condições e nem tinha sistemas para importação, de controle. Então, o risco era absurdamente grande. Então, eu falei, bom, já que dessa forma não está sendo viável, quem sabe eu trabalhando a genética eu consiga construir o bicho. É o que eu venho fazendo. Já tem os bichinhos que se aproximam ao padrão de tossaquim, né? A cada geração eu consigo, como diz, abrir mais o rabinho dele e aumentando a cauda, que é uma característica do tossaquim. Então, tudo isso é uma questão de gosto. E esse é o diferencial. A gente está empolgado, animado para fazer a construção. Essa é a cachaça, né? É por aí. Então, cada um faz a sua escolha. Óbvio que essas escolhas são o gosto de cada um. Já não é simples você manter uma linhagem, né? Quem adquiriu alguns peixes de algumas linhagens que vieram de fora já sentiram o drama. Quando nasce a filhotada e começa a crescer, quantos daqueles filhotes se enquadram no padrão dos progenitores? Aí é o processo de seleção. Observe, isso é manter uma linhagem dentro de um padrão. Construir é outro processo, né? Então, a gente definir padrão nesse momento, eu acho que nós estamos ainda a uns passos atrás. A gente tem que vivenciar mais, trabalhar mais, produzir mais. Aí sim a gente passaria a essa construção ou adotar padrões que já existem ou construir um padrão que seja do nosso agrado. Essa é a forma como eu consigo enxergar nesse momento. Eu acho super interessante essa proposta de discussão, né? E essa abordagem que o Mário e o professor Mauro colocam, porque diferente do Japão, da China e de outros países, nós somos um país diversificado, né? E a gente acaba tendo essas várias influências, assim, né? E fixar um padrão, né? Nós vamos, por exemplo, nós vamos trabalhar com um padrão japonês, né? Durante o você estaria excluindo todas as outras possibilidades, né? Eu acho que essa proposta que vocês apresentam ela é uma proposta que inclui, né? Eu sempre digo assim, a gente tem que trabalhar pela propostas inclusivas, né? E não exclusivas. E dentro disso, assim, eu acho até um pouco do que vocês falaram, questão de que eu acho que a gente tem, eu conversei já bastante com o Enio sobre isso, né? Assim, no Uranchu, por exemplo, a gente poderia ousar, digamos assim, de ter o padrão do Sakai lá.
Porque na Tailândia, pelo que eu estou também buscando, enfim, esses dias eu perguntei para um cara, o cara foi trigrosso comigo. Eu comecei a ver a história dos Oranda vídeos, né? Oranda estilo Shogun, enfim. Eu perguntei para um cara lá, que é criador, e o cara pergunta para o Shogun, foi ele que criou, mais ou menos foi essa resposta que ele me deu. Então, eles estão num nível que dentro, eles conseguem ter, um criador ter um padrão dele e impor isso para outros lugares, né? Olha a distância que a gente está aqui. E aí eu acho que a gente pode pensar, já sugerindo, assim, de pensar padrões, né? Não padrão, padrões e linhagens dentro desses padrões, assim, isso pensando para o futuro, né? Porque hoje até eu estava procurando aqui um vídeo de uns peixes que eu encontrei no Instagram, mas eu só quero contar para você assim, eu comprei uns orandas no início do ano, mostrei para uma pessoa, a pessoa me disse, esse peixe não tem padrão. Aí o mesmo peixe eu mostrei para o Fuji, né? Que morou no Japão, não sei o quê, que peixe lindo, coisa linda esse peixe, não sei o quê, usa ele, tem que usar, não sei. Então, tem essa diferença assim, do olhar da onde é a referência da pessoa. Né? E nós vamos ter que, nessa construção, respeitar isso, assim, ver como é que lidamos com esses múltiplas abordagens, né? Assim, a influência do Japão, da China, né, da Tailândia, né? O que a gente tem de experiência aqui, né? Eu tenho visto algumas postagens do Sakai e diz, olha, eu não sigo ninguém, eu achei que o Urantiu ia ser, não com essas palavras, né, mas a ideia, assim. Para mim, esse Urantiu aqui é o que eu gosto. Tá bem, então, bom, quem gosta daquele modelo, que siga, né? Que siga o trabalho dele. Eu acho que isso é uma coisa que a gente... Aí, o que talvez, já avançando, assim, né, para coisa bem na hora que eu saí ali, eu vi tinha uma imagem aqui de técnicas de julgamento, né? Talvez mais adiante, né? Assim, não hoje. A gente avançar para a questão de equilíbrio, morfologia, enfim, essas coisas que ajudem a olhar um peixe com padrão japonês e um peixe com padrão tailandês e saber qual dos dois é melhor, né? Sem comparar um com o outro, sem querer encaixar. Mas, enfim, eu estou trazendo tudo isso porque eu acho que é interessante, a propósito, a gente não afunilar demais numa escola única, né? O que eu sinto que eu preciso, aí eu estou expondo aqui a minha fragilidade e as conversas que a gente tem com quem tem mais experiência ajudam muito a gente nisso, é a gente ter um conhecimento mínimo para a gente conseguir fazer uma classificação dos peixes que a gente tem, da genética que a gente já tem disponível e daquilo que a gente vai conseguir criar a partir do que a gente tem de matrizes, mas a gente conseguir ter um conhecimento mínimo para a gente estabelecer uma classificação que faça sentido, pelo menos para nós. O que dirá para os outros, né? Porque daí submeter isso aos outros aí é outra história, né? Uma coisa é o meu vizinho vir aqui na minha criação e falar assim, seus peixes são maravilhosos. Outra coisa é eu trazer o Mauro aqui e me submeter aos critérios de alguém que tem um conhecimento que está uma vida inteira militando aí na criação de químicos. Então, tudo isso é muito complexo, mas a gente tem que ter um conhecimento mínimo, e eu acho que é para isso que a gente está se reunindo aqui, para conseguir construir um tipo de conhecimento que seja uma base de consenso que sirva para todos nós. Não que a gente vai ter peixes iguais, ou ter o tal do padrão brasileiro. Não sei se a gente vai ter um padrão brasileiro. Hoje eu vejo a minha criação aqui, eu tenho nitidamente 4 padrões. Eu crio só ranchu, como diz o Mauro e a Roberta. Né? Eu tenho os peixes do Sakai de 5 anos atrás, que eram peixes só brasileiros. Eu tenho alguns peixes do Sakai dessa nova geração que ele batizou com um pouco de genética que veio da Ásia, e ele já conseguiu fazer ali um upgrade ou uma alteração no padrão dos peixes dele. Eu tenho alguns peixes que vieram do Irã e tenho alguns peixes que vieram de importações aí de 2019, 2020 que eu consegui adquirir, fazendo
um garimpo aí em todo o Brasil e consegui reunir alguns peixes que alguns dizem que são de padrão Buffalo Red tailandês, aqueles vermelhos e brancos, muito bonitos por sinal. Então, eu tenho esses 4 padrões aqui. Agora, eu estou com as caixas cheias de alevinos, e estou começando a enxergar o desenvolvimento dos filhotes de cada uma dessas linhagens que eu tenho aqui. E já estou fazendo algumas, intercalando ali, pegando um Buffalo Red com uma fêmea extraordinária que veio do Sakai e estou fazendo ali. Então, a gente precisa ter um conhecimento básico que sirva para a gente que está criando como uma ferramenta de classificação dos nossos bichos, porque daqui a pouco a gente vai ter a temporada 2022 e aí a gente vai estar trabalhando com descendentes dos descendentes e por aí vai. Então, eu acho muito bacana a gente ter esse tipo de conversa, porque tem que fazer sentido para a gente se organizar, para que daqui 1 ano, 2, a gente consiga apresentar bichos consistentes, né? Fruto do nosso trabalho. Então, por exemplo, Ranchu, Oranda, que são raças que você tem uma variação muito grande, você tem sub-raças ou linhagens em que cada criador tem a sua. O Sakai é um exemplo disso. Você vê um Sakai 100% brasileiro das antigas, você bate o olho e você fala assim, esse é um peixe do Sakai. É fácil de identificar aquele peixinho. E você vê que tem uns que são extraordinários, outros que são bons e outros que não são tão bons. Mas são todos daquela linhagem. A gente bate o olho e já consegue ver. O Oranda também. O Oranda é um universo em si mesmo, né? Tanta variabilidade que você tem no Oranda, de corpo, de cauda, de desenvolvimento de cabeça, de nadadeira, de cores, é um universo. Mas a gente que está criando, a gente tem que desenvolver, tem que aprender, tem que discutir, para a gente ter critérios práticos para classificar a nossa criação para que ela faça sentido, para que a gente possa dizer, não, esse aqui é um peixe descarte, esse aqui é um peixe razoável, esse aqui é um peixe muito bom, esse aqui é um peixe que vale a pena preservar como matriz porque ele é extraordinário. Bom, é esse tipo de conhecimento que eu estou buscando e que eu tento organizar, olhando para os meus peixes todos os dias e apurando essa visão. O Mauro falou uma vez para mim isso, que é apurar o olho, né? Apurar o olho. E você apura o olho olhando mesmo, né? Olhando todo dia, enxergando, e é um trabalho de paciência. Então, eu acho que a gente tem que ter não é um padrão, mas a gente tem que desenvolver esse conhecimento entre a gente, repartindo, partilhando, para que a gente tenha essa ferramenta dentro da nossa cabeça, do nosso olho, para classificar a nossa criação, né? Para que tenha consistência o nosso trabalho, né? Ô, Enio, a ideia é justamente caminhar por esse lado mesmo. O que você está chamando aí de classificação, é que acho que está mais ligado aí talvez à seleção, né? Critérios de seleção, e é justamente nesse sentido aí que é conversar sobre as questões de forma mais genérica. Agora, eu queria chamar a atenção sobre uma coisa que você falou, você comentou o seguinte, somos criadores amadores, e aí eu queria ligar isso lá na fala do Ederson, quando o Ederson comentou sobre um tailandês que ele entrou em contato e o cara falou, pergunta para o fulano lá, qual é o padrão dele. E o que eu queria comentar com vocês é o seguinte, na verdade, a gente vê peixes maravilhosos na Ásia, nos sites e tudo mais, mas a distribuição é distribuição normal, tá, gente? A imensa maioria são amadores iguaizinhos a gente. A diferença é que eles têm uma variabilidade genética na porta, uma prateleira de opções extremamente rica, e eles multiplicam, mas assim, os núcleos de quem cria com técnica não é todo mundo, porque a gente aqui do Brasil, a gente fica achando assim, lá todo mundo é fera, né? Não, a gente só vê a pontinha do iceberg, né? A média é isso aí mesmo. Bom, primeiro a proposta, né, de vocês, né?
do Mário e do Mauro, acho que é excelente, porque ela, como já foi dito, ela é inclusiva, né? Ela não exclui as pessoas, então isso acho que é um ponto importante, como o número de pessoas envolvido na criação de peixes, sobretudo de quinguios, é pequeno, né? Então eu acredito que é fundamental que se atraia cada vez mais gente, né? Então isso é fundamental. O outro ponto que eu acho que me atende, chama atenção, assim, que eu acho que é importantíssimo, né? O Ederson falou disso, né? Eu acho que é importante, né, que a gente tenha, de uma certa maneira, uma condição mínima, né? Eu acho que o padrão, no caso aqui, quando a gente fala, né, numa outra reunião nós tocamos esse assunto, alguns que não estão nem aqui, né, hoje chegaram a comentar, não, cada um cria o que quer, é óbvio, né? Cada um cria, de fato, o que quer. Ninguém vai impor criação de nada para ninguém. Na verdade, não é esse o objetivo, né? Agora, eu acho que entender os padrões e reconhecer os padrões é que vai permitir que cada um, né, possa ter consciência do que está criando. É isso que o Enio acabou de comentar, na verdade, né? As pessoas têm que conhecer os padrões, ter tecnicamente, minimamente, inclusive, a condição de conhecer o que é aquela linhagem, né? Tanto do ponto de vista, talvez, do padrão, quando é possível, né, do japonês e do chinês, ou tailandês, para que ele tenha consciência daquilo, né? E, a partir daí, ele não caia no que a gente sempre fala, né? O Ederson usa esse termo também, né? Que é a cegueira. No caso de cachorro, a gente fala cegueira de canil, né? Que o cara, ele foca tanto nos peixes ou nos cães dele, que depois tudo que é do outro, ele acha que está errado do outro, e o dele é o certo. E não é por aí o caminho. Por isso que o padrão, ele não precisa ser uma amarra. O padrão não é isso. O padrão é você reconhecer para você ter consciência do que está criando. Em cima de uma questão que o Hermínio levantou. Nos cães, às vezes, vamos pegar aqui o exemplo que ele levantou, o peixe tem a nadadeira torta, mas ele tem um conjunto de características que são interessantes. Vale a pena segurar? Sim, nos cães, às vezes, a gente segura, né? Ele tem lá, sei lá, tem um dente torto, mas todo o resto dele é bom. Então, vamos tentar ir eliminando esse dente torto ao longo da seleção. Um peixe que sei lá, o que está com a nadadeira torta, ou que nasceu com a boca torta, vale a pena a gente segurar ele para manter, porque as outras características que a gente quer passar para frente, é uma pergunta mesmo, assim. Essa poder responder, claro. Essa pergunta é um pouquinho complicada, no seguinte sentido. Quando você vê uma determinada... Eu sempre fui um aluno chato, professor, isso aí eu reconheço. Não, tranquilo. Quando você vê uma determinada expressão num peixe, né, você não tem informação para dizer o peixe está com a cauda assim, ligeiramente torta. Isso é genético ou foi um problema de desenvolvimento do peixe, um problema embrionário? A gente não tem esse mapeamento. Nós estamos longe disso, né? Isso é um refinamento que talvez daqui a alguns anos nós tenhamos. Então, se você tem um peixe que apresenta umas características extremamente interessantes e uma pequena anomalia, um pequeno defeito, não descarta ele não, meu. Vamos experimentar. Aí vem aquele famoso problema que eu já coloquei há tempos. Tempo e espaço. Temos tempo e espaço para fazer o acompanhamento? Se você tiver espaço e estiver disposto a investir tempo para testar se essa característica, se essa expressão é ou não é, ótimo. Vou te apresentar uma situação concreta minha. Lá no final da década de 80, início da década de 90, que eu comecei a me envolver com os quinguios, quando eu fui num criador em Mogi das Cruzes e que eu vi pela primeira vez um ceibum e que babei, achei o peixe maravilhoso, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, né? Fiquei super empolgado com aquilo, queria mais, né?
e, após várias tentativas, conseguiu se capturar mais um. Eu acho que eu já comentei isso, inclusive, em algumas situações para trás aí. E, para minha felicidade, foi um casal. Só que um dos peixes tinha aquele problema de opérculo, do opérculo retraído. Uhum. Eu falei, bom, cruzo ou não cruzo? Não tenho outro? Pelo sim, pelo não, é melhor fazer e ver o que vai dar. E pude constatar que essa característica do opérculo incompleto, retraído, né, não totalmente desenvolvido, não sei a classificação, porque não encontrei isso na literatura até agora, nenhum trabalho que, como é que eu vou dizer, destrinche essa alteração, pelo sim, pelo não, né? E eu cruzei, os filhotes nasceram, periodicamente ocorre um ou outro peixe com esse defeito de opérculo, como ocorre em outros peixes que não são dessa linha, e grande parte dos peixes sem problema nenhum. Ou seja, se eu julgasse que fosse um problema genético e que eu estaria transmitindo na descendência, eu teria perdido, provavelmente, essa variedade. Como eu arrisquei pelo sim e pelo não, né, e pude constatar que parece ser um problema de desenvolvimento embrionário, algum traumatismo que o bicho possa ter tido, isso não se repetiu, ocorre esporadicamente, como ocorre com outros peixes. Não me preocupei em fixar esse problema, e sim trabalhar com os descendentes que eram perfeitos. Então, a gente, na realidade, hoje tem uma série de interrogações. A gente tem mais dúvidas do que certeza. É o nosso estágio, né? É o nosso momento. Nós não temos informação, vivência, experiência. Eu costumo dizer quilômetro rodado, que nos permita fazer determinadas afirmativas. Eu conheço algumas coisinhas desse períodozinho que eu venho trabalhando, e olhe lá. E daquilo que eu leio, que eu procuro ver na literatura, os livros que eu comprei, as trocas de informações. Então, na realidade, nós estamos tudo por fazer. Essa é a nossa realidade em termos de Brasil, em relação a Químbio. Tem algumas pessoas que estão mais adiante, outras menos, mas nós vamos caminhando, pô. Afinal de contas, né, caminhar é preciso. Dentro disso que o Mauro falou, de fato, né, assim, eu acredito que a questão de espaço ela é terrível, né? Porque vai de encontro que o Ederson está colocando, né? Porque, veja bem, né? Se vamos dizer que tem uma ninhada aí, nasceram lá 500 peixinhos. Se você conseguisse, né? Que eu acho que é aí que está a grande diferença, na verdade, de escala, né? Porque se você conseguisse manter 50 peixes desse até chegar aí com 6 meses de idade, né? Pelo menos, talvez essa dúvida do Ederson ela não existiria, porque talvez ele teria outros peixes nesses 50 que seria tão bom quanto aquele que está com a nadadeira um pouquinho torta, que ele poderia descartar aquele e os outros ele criaria, continuaria, né? Então, o problema de escala, ele né, da capacidade de fazer criar esses filhotes, ele é decisivo, porque, na verdade, muitas vezes, eu acredito que muita coisa boa vai para fora, joga fora, descarta, e muita coisa ruim acaba ficando na escolha inicial ali, né? Que depois, no final, você é obrigado a descartar. Então, o seu espectro de escolha, ele se restringe pela nossa dificuldade de ter escala, né? De ter quantidade, de ter espaço e tempo, né? Obviamente, né? Então, isso é determinante, na verdade, né? Porque seria necessário ficar com esse peixe com a cauda ligeiramente torta, etc. Eventualmente, não, né? Mas, dada a seleção anterior, vamos dizer que você ficou lá com meia dúzia de peixe, e na hora que ele cresceu um pouco mais, você viu que ele tem a cauda torta. Aí você tem que ficar com ele, eu acho, né? Porque você tem o resto bom, né? Ainda bem que os recursos são finitos. Porque eu acredito piamente, me impressiona muito a hora que a gente vê o modelo de seleção que o Mauro tem nos apresentado nas nossas últimas reuniões, exatamente nesse aspecto. Você vê pessoas que... O próprio Ederson mostrando ali, estou fazendo seleção,
peixe está com 3, 4 centímetros de corpo, 5. E o Mauro mostra para a gente com 1 centímetro de corpo, ele já fez o primeiro descarte, ele já fez a primeira peneirada. Olho, né? Ali, que é o desenvolvimento da capacidade de observação, e eu acho muito legal quando o Mauro mostra isso, e eu tento fazer as coisas, tá, gente? Mas você vê nitidamente assim, não tenho capacidade para isso nesse momento, mas a hora que a gente vê como que ele desenvolve o trabalho, você já vai descobrindo assim, tem jeito, eu preciso treinar mais. Sim, Mário, eu queria que você mostrasse o primeiro vídeo. Esse é um filho de um cruzamento oranda-cálico com oranda-cálico. Tá? Aí depois eu vou comentar melhor. Aí agora o segundo vídeo, por favor. Esse eu comprei numa loja. Achei bonito, olho vermelho, uma cor que me agrada, semelhante a sakura, só que naquela época eu não sabia nem o que era sakura, sabia que sakura era aquela flor, né? Mas não sabia que existia isso em King. Mas tudo bem, achei bonito, comprei. Eu gosto de olhos de cenário, né? O olho vermelho, comprei. Então, agora os comentários, né, em cima disso. Tanto um quanto o outro são de cauda simples. Só que do primeiro vídeo, ele tem a cauda mais num formato de coração, semelhante ao que se cria lá na Inglaterra, lá, acho que é Bristol Shubunkins, se eu não me engano, né? Bristol ou London, não sei, alguma dessas coisas, Shubunkins. Mas veio de um cruzamento de uma fêmea oranda cálico, lá do criatório do Mário Porto, e um macho oranda cálico que eu comprei em uma loja por aqui em Curitiba. E saiu isso daí. E para ver que ele não tem wen, né? Esse machinho aí, ele não tem wen. Né? Olha lá, ele não tem wen. Embora os pais sejam oranda, ele não tem wen. E ele saiu de cauda simples, eu achei bonito, fui criando ele, né? Ele teve uma velocidade de desenvolvimento rápida, e aqui quem desenvolve rápido é preferido, eu seguro, né? Então, esse daqui não foi trocado por ração em loja de aquarismo. Tá? Embora os pais sejam oranda, tal, ele nasceu isso aí. Sobre o comentário que o Fábio estava falando, você vai para um lado, vai para o outro, você vai para o cauda dupla, cauda simples. Eu tenho o seguinte, eu vou para aquilo que meus olhos me agradam, né? E esse daí, no caso, foi um que me agradou. Eu soltei ele no tanque, era descarte e tal, soltei ele no tanque ele cresceu, virou isso daí. O outro que eu comprei é uma fêmea, né? Na época era filhotinho, não sabia direito, era juvenil, não sabia o que ia dar e tal. E, por fim, saiu uma fêmea, e eu penso assim, em cruzar isso daí, né? Cruzar esses dois, né? E só que tendendo mais ao aspecto não, não é aspecto, ao item da cauda. Essa cauda mais arredondada no formato de coração. Então, é o que eu pretendo, né? E se por acaso eu conseguir uma coloração semelhante à florzinha lá, né, o sakura, ótimo, né? Porque eu estou vendo também que há uma tendência de correr atrás desse sakura. Né? Tenho notado isso aí na colônia, aí, os japoneses aí estão correndo atrás disso, do King, mais na cor do sakura. Tá? Fica parecendo um rosa meio desbotado, tal, mas, enfim, agrada aos olhos japoneses e como disse o professor Mauro, se for japonês kanemo, né, então aí pode vender por um delta a mais, né? Pode ganhar um delta a mais aí dos patrícios, né? Tá? Então, esse é um pensamento. Aí, voltando a falar sobre aquilo, o que é que se pretende com a sua criação? Já que somos todos
pequenos, né? Amadores no tamanho da nossa produção, né? Então, eu penso assim, o que é que queremos? Aí já teve aquele questionário, né, que nós respondemos, quais são as raças, né, que criamos, e lá eu coloquei que existe somente os Miracel e os Bolha, né, que são muito delicados, que eu não me apetece, né, no momento, porque eu tenho medo. E eu acho que, mais ou menos, isso, acho que todos nós temos essa linha de pensamento, né? Vamos criar aquilo que gostamos. Aí depois poderia criar assim, as fichas, né, de cada raça, de cada variedade. Dentro dessa variedade, dessa raça, aí teríamos as linhagens, né? Por exemplo, a linhagem do Sakai, né? Linhagem do Ranchu do Sakai, linhagem do Ranchu do Fuji, linhagem do Ranchu do Professor Mauro, e assim por diante, né? Então, teria o básico na ficha técnica, né? Teria o básico do que se compõe a raça, a ausência de nadadeira dorsal, e o restante seria acrescentado pela expertise de cada criador, né? De cada criador amador, vamos dizer assim, né? Fica difícil a gente produzir quantidade com qualidade, porque a variabilidade do químio é incrível, né? E é muito grande, é tetraploide. E aí você combinar genes é uma aventura, né? É uma aventura que se chama cachaça lá em Minas Gerais, né? Mas é algo prazeroso, né? É algo prazeroso. Então, eu penso assim, mais para frente a gente vai falar sobre os orandas, né? E aí seria interessante já ir colocando, ó, o oranda ele tem que ser assim, assim, assado. Aí depois cada um, eu gosto do corpo mais curto, eu gosto do corpo mais alongado, né? E esses que vieram do Mário Porto, o Mário ele cria uns orandas de corpo mais alongado. Só que eu não sei, ele tem uma forma de caprichar no conjunto de cores lá que me agradou muito, né? Eu acabei comprando, né? Hoje eu vejo assim que a tendência é encurtar o corpo do bicho, né? Encurtar. E tanto é que esse aí saiu um pouco mais curto, né? Esse filho desse casal saiu com o corpo um pouco mais curto. Mas é algo que é interessante. Então, né, é algo que agrada aos olhos de quem está criando, de quem está selecionando, seja ele amador ou profissional, né? Amador pela sua quantidade de produção ou amador pelo seu início de carreira, vamos dizer, né? Tá, então vamos ver o seguinte. Primeira coisa, do cruzamento de dois orandas nasceu peixe que não tem UEM. Normal. Nem todos os filhos de oranda terão UEM, porque vai depender da confluência de genes, porque o UEM é herança poligênica. Então, você pode ter aquela distribuição da curva de Gauss, né? Peixes com UEM enorme e peixes sem UEM, dependendo da quantidade de genes que os progenitores tenham para expressar o UEM. Então, você teve um peixe sem UEM. Normal. Segundo aspecto, a cauda. Saiu de cauda simples, né? Bifurcada. Está difícil de eu fazer aqui a imagem. Né? Não saiu a cauda dupla. Por quê? Novamente, essa característica é herança poligênica. Então, de dois peixes de cauda dupla, nasce peixe de cauda simples. Ok? Porque, de novo, herança poligênica. Você pode ter peixes de cauda simples, peixes de cauda dupla, totalmente soldadas em cima ou em separado, aquilo que o Ederson vem perguntando, questionando anteriormente, é a variabilidade gênica e confluência de genes. Então, além de serem orandas de cauda dupla, nasceu sem UEM e de cauda simples. Terceiro aspecto, peixes de corpo mais curto. Porque a origem do oranda, como eu falei lá no início, foi cruzamento, pelo menos é o que alguns autores dizem, de Iranchu com Ryukin. Então, você tem uma variabilidade de
vértebras, que, além do número, tem também a questão do comprimento das vértebras. Tem trabalhos que demonstram isso geneticamente e tal. Você pode ter redução do número de vértebras e redução no comprimento das vértebras. Então, apesar de serem orandas, como você descreveu, um pouco mais longos, nasceu bicho de corpo mais curto. Beleza. Então, nós estamos vendo tudo isso é o quê? Herança poligênica. Bom, onde é que eu quero chegar? Aí é o que você quer fazer. Se você pretende chegar àquele estilo britânico de cauda de coração, aquele padrão demanda um corpo mais alongado. Então, o que você pode fazer? Cruzar esses peixes, ver nos filhotes aqueles que apresentarem a cauda no melhor formato para o padrão que você está querendo e também aqueles que tiverem o corpo mais alongado. E isso numa geração, 2, 3, 4, e fixar o padrão se a sua intenção for alcançar o padrão britânico. Percebeu? Essa é a questão do padrão. Existe um padrão, ok. Eu quero chegar naquele padrão. Se for, eu tenho que direcionar o cruzamento naquela direção, para eu chegar naquele ponto de ter peixes que apresentem aquele padrão já pré-estabelecido. Então, o cruzamento é nesse sentido. Ok? Talvez seja necessário, dependendo dos filhotes que nascerem desse casal, se nascerem a grande maioria de peixe curto, vai precisar ter algum cruzamento com algum outro peixe de corpo mais alongado, porque eles estão concentrando vértebras curtas e em menor número. Tudo vai depender do que vai nascer depois. E aí você tem que ir direcionando os filhotes em cruzamento, ou entre eles, ou acrescentando alguém de fora, para chegar a alcançar aquilo que você gostaria. Não sei se ajudou a clarear. Nossa, ajudou muito. Muito obrigado pelas dicas, Sensei. Tranquilo. E vamos lá, Enio. A gente está criando Kingyo aqui, né? Mas também é um processo de formação nosso, pessoal, particular, né? Quanta coisa eu tenho aprendido com todos vocês aí ao longo desses anos que a gente está aí batendo papo e tudo mais. Quanta coisa eu jamais poderia imaginar que eu chegaria até aqui, não que tenha crescido muito, não é isso? Mas assim, a delícia, o sabor de agregar à minha existência tanto conhecimento de qualidade e que traz assim um enriquecimento existencial, essa aventura do Kingyo, né? Porque a gente está lidando com vida, a gente está lidando com beleza, a gente está lidando com ciência, a gente está lidando com tanta coisa. Então, eu acho que a gente não, eu falo que eu sou criador amador, na verdade a gente é criador artesanal, né? Artesanal. A gente está lidando com a delicadeza de um ser vivo que é extraordinário. Mas eu sinto isso. A gente precisa ter essa base que o Minoru colocou, essa base mínima, porque é isso que nos dá consistência para a gente construir a nossa experiência em cima de um conhecimento mínimo. Porque senão a gente fica muito nó cego, fazendo bobagem, né? Então, a gente tem que desenvolver isso, eu acho que a gente tem que desenvolver variedade por variedade, pegar o Oranda, destrinchar, vocês nos ajudem, vamos construir um conhecimento monolítico básico. E, a partir daí, cada um vai colocando a sua experiência, vai se desenvolvendo dentro dessa base. Depois vamos para o Hanchu, vamos para todas as variedades que a gente tem disponíveis hoje aqui no Brasil e que nós estejamos criando, porque a gente precisa disso. Não tem como fugir disso aí. Esse sedimento inicial para a gente construir, ele é fundamental. Ele é fundamental. E é dele que parte o nosso desenvolvimento pessoal a partir de, né? A partir de. O Mário, Oi. Eu gostaria de sugerir, então, que você colocasse os 2 últimos vídeos que eu te mandei, os de hoje, para a gente poder fazer uma discussão, porque são 2 extremos de Oranda. Ok?
Colocar aí para o pessoal, por favor. Eu achei legal essas questões que o Enio estava colocando aí, porque o que a gente vai desenvolvendo com o tempo, a gente demora a descobrir que a gente não sabe nada, né? Então a gente leva muito tempo para descobrir que sabe muito pouco. E à medida, quanto menos a gente sabe, por isso que a ignorância é liberta, né? Porque quando você não sabe nada, você acha que você está matando a pau. Não, meus peixes aqui já estão reproduzindo, aqui está um espetáculo. Até você descobrir que isso ainda está longe, mas faz parte, é o processo de aprendizado mesmo, e isso é que é o legal. A comunidade da piscicultura, de forma geral, nisso aí é sensacional, e por isso é que o Mauro é o culpado de converter tanta gente. Ô, Mário, eu era tão nó cego que eu achava, e o Minoro, não sei se você lembra disso, o Minoro assim, me respondeu de um jeito muito paciencioso. Eu achava que bastava ter um macho e uma fêmea, que eu ia ter tudo que era variedade ali, eu só ia selecionando, entendeu? Eu ia pegar, não, esse aqui nasceu assim, aquele ali nasceu assim, que nem se num pé de laranja eu tivesse todas as variedades de laranja disponíveis. Ô, meu pai, a ignorância ela é atrevida, né? A ignorância é liberta. Quando a gente não sabe que não sabe. Sobretudo quando a gente tem hoje uma internet, né? Porque você, né? Na medida que você sabe, que você acredita que você sabe, você já divulga. Esse Oranda é um Oranda de linhagem mais moderna, vem de uma linha de Red Cap. Vai ser bonito assim lá longe. É melhor mais perto. Eu quase que eu ia colocar lá no grupo, porque eu ia dar um spoiler lá, porque o Mauro sempre fala assim, eu sou péssimo de filmagem, e ele fez filmagens fantásticas. Hoje a gente vai ter oportunidade de ver assim, peixes maravilhosos. Deixa eu perguntar um negócio. Essa cauda, né, é um peixe maravilhoso, né? Assim, mas essa cauda, Mauro, ela está no tamanho... parece que o formato ok, né? Ela está ok e tal, mas assim, o tamanho dela está no tamanho correto, está no tamanho... ou está num tamanho acima do que era o ideal? Hermínio, aí nós vamos cair naquela situação. Para qual padrão? Pois é, aí Entendeu? começa. Para qual padrão? Observem que isso daí não tem nada a ver com linhagem tailandesa, com aqueles estilos de cauda tailandês. Quando o bicho movimenta, inclusive a cauda está aberta, na hora que ele para, a cauda desce, né? Então, ele mantém uma relação. Se você pensar em termos de comprimento de corpo e comprimento de cauda, a cauda, se você observar, está um pouco mais alongada do que o comprimento do corpo. Mas aí, ela se encaixa em qual padrão? Percebeu? Como nós não temos um padrão definido, ele está fora ou está dentro de padrão? Né? Neste momento, eu não estou preocupado com isso. Eu queria mostrar as características desse peixe. Percebe? A dorsal dele é fantástica, né? Sim, olha só. Eu gosto desse estilo de dorsal alta. Lindo, muito bonito. Tanto para Oranda quanto para Ryukin. Embora nós tenhamos tanto Oranda e Ryukin de dorsal baixa. Eu prefiro os de dorsal alta, meu gosto. Né? Vamos ver o outro vídeo, Mário, por favor. Vamos lá. Não, é diferente demais. Mas é um Oranda. Não é o Ranchu? O Ranchu com dorsal? Exatamente. Esse é o Oranda que os tailandeses denominam de Yambao. Eu te arrumei umas filhotadas dessa. Isso vem de uma linha de Ranchu tailandês. Então, é um Oranda com corpo ovalado, cauda curta, dorsal baixinha. É uma linha que está bombando hoje na Ásia, na Tailândia. Né? Tem várias colorações, mas a morfologia corporal é de Ranchu tailandês. Observa que a caudinha é em pé, mas é curtinha. O peixe anterior, independente do padrão, ele é um peixe equilibrado, né? Exato. Porque outra coisa que é importante quando você faz uma avaliação de um animal não é só se ele tem as características que são preconizadas no padrão,
é se existe um equilíbrio dessas características naquela conformação daquele corpo, daquele peixe, né? Ele tem um equilíbrio, ele pode ter todas as características, beleza, mas às vezes não está bem equilibrado. Por isso que é difícil definir qual o padrão, né? E como a gente ainda está distante disso, vamos caminhar para construir isso. Então, nós temos 2 exemplos extremos de oranda, né? O que caracteriza um peixe hoje para ser chamado de oranda? Presença de dorsal e presença de wen. Agora, a variabilidade, né, de comprimento de corpo, altura de dorsal, desenvolvimento de wen, tem 1001 possibilidades de combinações. Tá claro? Eu peguei 2 extremos aí. Do primeiro vídeo, assim, me pareceu muito que aquela cauda daquele que é proveniente de um headcap, né? É um filho de headcap. Aquela cauda me pareceu assim uma borboleta. É isso mesmo? É um butterfly? Não, não é um butterfly, não. Não é. O butterfly ele tem a cauda mais aberta. Mais aberta ainda. Alta. Eu posso ir numa outra filmagem. Eu tenho uns filhotinhos que estão com essas características próximas de butterfly e eu colocar algum butterfly para a gente poder dar uma olhada. Os butterflies têm vínculo direto com a linhagem de Tossaquim. Sim, observa a cauda do Tossaquim aí que o Mário colocou. Ela está na horizontal. A grande extensão dela é na horizontal. O butterfly é mais na horizontal. É um caldo de pavão ou orquídea, está muito... Mas muito... não é. Aquilo ali não é linha tailandesa. É exatamente isso que eu estou falando, né? Ele não é de uma linha tailandesa. Em cima desses vídeos que o Mauro mostrou, 2 observações. A gente percebe que eu tenho visto assim 3 tipos de corpo de oranda. Tem o oranda mais alongado e tem esse oranda mais alongado que ele é às vezes short tail, né? Como esses ciclídeos que os caras fazem. Ele é encurtado assim. Mas o que acontece? Nessa parte superior aqui do abdômen, eles são finos, como esse primeiro que o Mauro mostrou. Um terceiro tipo de corpo que eu tenho visto muito desses Yambao e dos oranda que tem vindo da Tailândia, alguns importadores, é que ele é um peixe mais robusto. Não só o abdômen dele é gordinho, mas em cima também, ali no filé, ele é cheio, na parte que a gente faz o filé dele. Entendeu? Ele é robustão, assim, ele parece um pitbull. E ele não é só mais compacto no comprimento, mas na largura dele, desde o abdômen até em cima, o fechamento ali da espinha dorsal, ele é muito robusto. Eu tenho alguns peixes desses, e essa era a segunda coisa que eu queria falar. Quem sabe na próxima reunião, eu vou mandar aqui no grupo essa semana. Eu fiz uma experiência dessa, eu fiz uma cruza de Ryukin com Ranchu, tá? E nasceram muitos filhotes com esse corpo do Yuambao, mas muitos com nadadeira simples e aquela cor escura do Kingyo natural, se é que a gente pode dizer assim. Mas com um desenvolvimento de corpo extraordinário e um desenvolvimento de cabeça também muito legal, muito legal. Deve ter uma filhotada boa dessa aqui. Eu vou selecionar e vou mandar para o grupo também, até porque me interessa a avaliação de vocês. A gravação não ficou das melhores, mas esse peixe é de corpo mais curto, dorsal alta, mas a cauda dele tende a inclinar nos lóbulos superiores. Nessa gravação, eu tirei os bichos dentro da estufa, trouxe para um ambiente externo a luminosidade, deixou os peixes muito incomodados. Então, eles ficaram muito apáticos. Eu tive que cutucar, mexer no peixe para ele poder se movimentar, para tentar mostrar para vocês as características. Então, observa, Enio, que esse é de corpo mais compacto e mais grosso em cima. O que você falou da cauda, Mauro?
os lobos superiores da cauda dupla, né, eles têm curvatura, eles dobram. Entendi. Não é o que eu gosto. Entendi. Observe, não é o que eu mais gosto, eu preferi ele com a cauda mais aberta, mas em termos de conformação corporal e dorsal, esse era um dos melhores. Aquilo que a gente estava conversando lá atrás. Vou descartá-lo? Não, vou cruzar, ver o que vai dar. Na realidade, já tirei uma filhotada dele, vou esperar a turma crescer para ver se me sai uma cauda mais aberta, com melhor qualidade do que ele. Mas no corpo e o geral, o padrão dele, para mim, está interessante. A cauda é que deixou a desejar. Tem umas nadadeiras muito longas, né? Interessante. Tem nadadeiras longas, esse não é curtinho. E a dorsal também, ela tem uma caidinha para o lado direito, né? Isso, que também não é das melhores. Eu queria ela em pezinho, igual vocês viram no branco. Mas é o que eu tenho. As possibilidades são inúmeras, gente. A gente tem que ir trabalhando dentro do possível e aquilo que você sonha, anseia. Isso aí é de uma linhagem antiga, lá dos meus primórdios. Ô Mauro, qual o comentário que você faz a respeito dessa dorsal, dos primeiros raios serem bem mais altos e depois ter essa depressão? Isso é característico dos ciprinídeos. Não, né? ok, mas em termos de seleção, você queria ela com uma queda mais uniforme ou isso não entra no seu critério de seleção, esse desenho? Na realidade, eu queria o início mais alto ainda e uma linha mais reta, com menos curvatura. Né? Uhum. Mas é aquilo, assim, são escolhas. Sim, claro. A gente vê, por exemplo, nos dois anteriores, no branco e no vermelho e branco, o padrão de dorsal está melhor, para o meu gosto. Tá? Uhum. Agora, observe que esse peixe tem um corpo bem mais alongado, tem cauda longa, a cauda é muito mais aberta, que era o padrão antigo de Oranda. Sim. E isso é uma linha que eu tenho lá do passado, lá do início da minha criação. Mas eu mantenho porque eu acho interessante. Se você quiser passar mais algum outro daquele, só para demonstrar que é da mesma linha, né? Ok. Aí fecha esses vídeos para não delongar demais. Ô, Mário, esse peixe aí é da mesma família do anterior. Observa que a dorsal desse é mais alta do padrão. Né? Do que eu já li na literatura, a questão do Wen, como eu falei, é uma herança poligênica. Né? Por exemplo, esse peixe já tem a cauda bem mais caída, mas muito... Para um tanque, esse peixe visto de cima, ele tem uma cauda enorme. Então, é aquela visão que antigamente tinha de quíngio para peixe de tanque. Né? Não era peixe para aquário. Uhum. Então, o padrão de cauda, né, aberta. Mas a questão do Wen, como eu falei, é a herança poligênica. E tem um artigo, ou um autor, aí buscar na memória, que agora está um pouquinho limitado, que houve uma mutação que dividiu os genes relativos ao Wen, né, pegando toda a cabeça e a bochecha e separou bochecha do alto da cabeça. Então, você encontra peixes hoje que apresentam o epitelioma bem desenvolvido na região dos opérculos e pode ter ausência de epitelioma no alto da cabeça. Beleza pura, isso daí. Então, hoje, já são, geneticamente falando, já tem controles independentes, região opercular para a região do alto da cabeça. É muito interessante. E, inclusive, quando a gente fala dos pompons, dos Hanabusa, né? O Hanabusa, a origem dele, segundo alguns autores, vem dos orandas, e que depois, os primeiros orandas que tinham Hanabusa, depois separou o Hanabusa, a couve-florzinha do nariz, do Wen. Ficaram coisas independentes. É uma genética, cara, fantástica. É cachaça, por isso que eu falo. Que é o pompom do focinho aqui, né? Aí, no caso, esse desenho aí não é o pompom. Esse daí é Está me faltando a palavra que agora que os japoneses usam. Alguém socorre a se lembrar.
O pompom é Então, a projeção septonasal e formando a couve-flor. Uhum. Alguém falou alguma coisa aí que eu não peguei. Funtan. Funtan, Funtan. Aí é o funtan. Isso. Funtan. Esse aí não é exatamente o pompom. E no padrão... Desculpa. No padrão japonês do Ranchu, né, é extremamente importante essa projeção do funtan. Eu ia comentar que eu e o Mauro combinamos da gente trazer algumas referências, sempre nos orientando pelo aquele livro que a gente comentou anteriormente, não levando em consideração se é melhor ou se é pior. Mas é porque, na verdade, esse livro ele é uma compilação do que tem de mais moderno em termos de Kingyus. E eles abordam, aqui, apesar do título ser Goldfish of China, eles abordam tipo japonês e tipo tailandês em alguns momentos ali, com exemplos no livro, onde tem figuras e fotos dos peixes. Primeiro aí, Ederson. na verdade, os dois vídeos são os mesmos peixes, né? Vista superior e vista lateral. Ok. Eu tenho, desde o ano passado, estou meio obcecado por tentar produzir os orandas de corpo curto. E, inclusive, foi o motivo do meu contato com um cara lá da Tailândia, porque eu tenho visto assim, que eles têm postado vídeos com esses orandas que eles chamam no estilo Shogun, né? E aí eu fui perguntando e tal, e um cara me disse, não, pergunta para o Shogun, porque ele que criou esse formato, enfim, né? Meio que me deu um pataço, assim. E não, a ideia do vídeo é um pouco do que eu mostrar, assim, que eu estou tentando, vou tentar, né? Sabendo que não é uma coisa simples, selecionar esse formato de corpo aí, talvez com a cauda mais curta do que esses peixes vão acabar ficando, né? Porque eles vão crescer bastante essa cauda aí. E aí tem toda a questão da cor, né? Que tem a questão da coloração, da pigmentação, enfim, que tem que ver. Mas eu acho que é um formato que é legal, assim, me agrada, né? Depois tem aquele outro que eu te mandei, e até mais adiante, que também é um outro peixe que para mim, é o peixe mais funcional de todos que eu tenho aqui, assim, né? Frutos de um acasalamento de um peixe que veio lá do Irã com uma fêmea que veio do Sakai. São formatos diferentes, enfim. E, para minha surpresa, nessa desova nasceu... Esse é o macho. Ele é um oranda, até pegando aquela questão que o Enio colocou, ele não tem um filé muito largo, né? Ele é um oranda mais, se tu olhar de cima, ele é mais estreito, né? Mas se tu olhar ele, a vista lateral dele é muito linda, né? Tem os outros vídeos que eu coloquei aqui. Ficaram espetaculares esses peixes em ele. E são seus, Enio? São, esses vieram de uma importação. Eu acho que o Ederson, tu tem uns 3 aí também dessa geração aí, né? Estão reproduzindo muito esses peixes. Aí tem uma fêmea e 2 machos. Os 2 machos são os tigrados e a cálico é a fêmea. Vai ter que trocar assim aí, logo, logo. Nossa Senhora, é fantástico esse peixe. Meu Deus do céu. Mas é isso, né? Não tem como ter um padrão, né? Essa dorsal aí, por exemplo, é espetacular, né? Essa foi a minha pergunta aquela hora para o Mauro, né? Se ele queria essa dorsal com essa queda mais uniforme ou com aquele dente que ele falou, não, quero mais uniforme, quero mais alta e mais, como eu disse, uniforme, igual essa aí desse peixe do N, né? Se a gente observar nesses 3 peixes, a fêmea tem a dorsal bem mais alta do que os machos. Uhum. Né? Mas é o que eu estou falando, tudo é cruzamento, tudo é questão de você selecionar, direcionar os cruzamentos para aquilo que você quer. Maravilhoso, Zênio, está de parabéns.
se o cauda de pavão teria ou não a fenda, né, lá na parte superior da cauda. E não tem, aliás, ele tem. Então, na verdade, os peixes que eu estava achando que seriam cauda de pavão, eles não são, eles vão ser outra coisa, né? Assim, aqueles que eu esses aqui podem virar cauda de pavão, não vão virar. O caldo de pavão, ele tem a abertura, né, nos lóbulos ali, muito, só que como a cauda é muito protuberante, ele quase não mostra, assim, né? Ele fica nadando, ela parece que tudo é uma coisa só, mas ele tem a divisão, sim. O Ederson, o que acontece? A quantidade de abertura na porção superior da cauda entre os lóbulos, isso, de novo, herança poligênica, pode ser mais ou menos aberta. A conformação da cauda como um todo na hora de nadar é outra característica. Então, é importante a gente ter isso em mente no processo de seleção. Quando você cruza dois peixes cuja fenda é mediana, você pode ter peixes com a fenda total ou sem fenda nenhuma e apresentar o padrão de natação de cauda em relação aos progenitores. Então, não dá para fazer essa afirmativa aí direta. Da mesma forma, aqueles dois filhotes que você apresentaram são novos. Eu não sei os progenitores, porque não vi aí, mas eles poderão crescer a cauda ou ficar de cauda curta. Percebe? O crescimento da cauda é gradativo à medida que o peixe vai crescendo. Óbvio que aqueles peixes que são de linha de cauda curta, elas não vão crescer, vão ficar curtas. Mas, se forem progenitores de cauda longa, a cauda vai continuar crescendo à medida que eles vão crescendo. Então, é esse tipo de controle e de acompanhamento que a gente tem que fazer nos cruzamentos, em função daquilo que a gente quer. Então, tudo, como dizer, relativo. A possibilidade de combinação gênica é enorme, cara. Você tem coisas assim, as mais variadas. Vira e mexe, por exemplo, da linha que eu estou trabalhando de Tossaquim, que tem os lóbulos superiores soldados, de vez em quando aparece um meio aberto assim, ou mais, inclusive dando a cauda de borboleta. Chou-chou, em japonês. Deixa só eu passar aqui uma pergunta da Roberta, que ela nos enviou aqui. Ó. Desculpe a pronúncia. Seria o caso das divisões existentes de formação do epitelioma. Por exemplo, Shishigashira, que é o mais comum e apreciado, e o Tatsugashira, que vem tomando espaço bem interessante em relação ao Oranda? Nós vamos ter que voltar com isso lá no passado, né? A origem da questão do epitelioma e o termo Shishigashira. Shishigashira, em japonês, significa leão, a cabeça do leão. Ou seja, era aquele epitelioma que pegava a cabeça toda. Eles trouxeram um Seibun-gyo, cujo epitelioma pegava a cabeça toda. Seibun-gyo é um Oranda Shishigashiras de cor azulada, Seibun. Então, no início, os primeiros cabeça de leão, independente de ser com ou sem dorsal, usando a nomenclatura do passado, né, era o epitelioma, a cabeça toda. Posteriormente, isso foi mudando. Houve mutações, separação de genes, para ficar, inclusive, aquele cabeça de ganso, que tem um epitelioma só no dorso, que é característico dos red caps, né? Então, japonês é danado para criar nome para as coisas e caracterizar, né, Minoru-san? Então, qualquer mudança que tem, eles criam um novo nome, dão um novo nome e começam a selecionar. O japonês é detalhista, cara. Então, eles vão criando essas denominações e esses novos padrões, e é a curtição. Então, é muita variabilidade. E como essas características, em sua grande maioria, são de herança poligênica e que estão sendo separadas na um monte de combinação. Não sei se respondi a sua pergunta, Roberta, só para tentar clarear.
Ô, Mauro, só para poder traçar um paralelo, é o saquê deles, né, Mauro? Sim, sim. Tá achando que é só a cachaça? Pois é, eles têm saquê também. Pô, Lógico. deixa Ué, eu. tem que dar inspiração. Ô, Mário, Oi. enquanto não chega a próxima reunião, arruma outra caneca, eu fiz uma adaptação aqui, ó. Ó, vamos dar uma olhada aí no vídeo do Fábio aí, Fábio. Faça seus comentários aí. Eu já tirei o som aí para não te atrapalhar. Tá. Esse peixe aí é do Ederson, tá? Ele que mandou para mim. A fêmea que está lá na frente é a do concurso e esse eu chorei bastante, ele mandou para mim. Essa formação de cauda dele, ó, está separado os lóbulos na parte de cima e ele está, vamos dizer, bastante, eu achei comprida já o tamanho das barbatanas, da caudal dele. Eu acho maravilhoso esse peixe aí, para mim, dos que eu tenho aqui, é o que eu mais gosto. É o mais no padrão que eu acho mais bonito. E essa é a fêmea. Eles estão novinhos. Sei lá, o Ederson pode falar mais deles aí, porque eles estão em casa aqui faz uns 20 dias. E já cresceram bem. O outro irmão que veio junto com eles está do tamanho que chegou, está metade deles do tamanho. Até amanhã eu vou lá mexer com eles, eu vou conseguir filmar eles, vou botar lá no grupo para a gente trocar uma ideia dessa diferença que eles tiveram de crescimento bem grande. Foi bem grande mesmo. Esses estão o dobro dele, do outro. E é isso, eu queria mostrar esse padrão de caudal aí, que eu acho esse maravilhoso. Muito, faz lembrar muito aquele branco primeiro que o professor mostrou lá. É isso. Fábio, aquilo que eu falei lá no início, peixes jovens, né, dependendo do seu patrimônio genético, as nadadeiras caudais podem crescer, alongar ou não. Eu vou depois fazer um vídeo para colocar aí para vocês. Na minha linha de Seibum, é curioso porque eles têm tanto alguns peixes, as peitorais, como as pélvicas e as ventrais longas, enquanto que tem outros que são curtas. É variabilidade gênica, né? E aí você seleciona aquilo que te agrada, né? Você vê nitidamente, olhando o peixe por cima, o alongamento dessas nadadeiras. E é nessa linhagem. Eu acredito que lá no passado remoto, quando esses peixes vieram para o criador lá de Mogi, tenha vindo, inclusive, da linhagem Fênix, porque, de vez em quando, nascem alguns peixes desses, com dorsal incompleta. Eu estou, inclusive, tentando fixar para fazer o Fênix Seibum, né? Só que os filhos da mãe até agora não desovaram, mas como a oscilação de temperatura aqui está muita, eu estou na expectativa que, na hora que esquentar um pouquinho, eles desovem e que já nasça algum filhote totalmente sem dorsal, que é o que caracteriza o Fênix, mas de nadadeira caudal longa e aberta. É muito bonito. Se alguém quiser depois, olha, coloca King, o Fênix, lá no Google, que vai encontrar essa raça que é muito interessante. Com essa proposta nossa de, nas próximas reuniões, a gente conversar sobre diferentes linhagens, vamos fazer um levantamento rapidinho aqui. Qual a raça ou linha que a gente conversaria na próxima reunião? Seria o Ranchu, seria o Ryukin ou outra variedade aí? Mauro? O que você diz? Minha sugestão é que a gente fosse para o Ranchu, uma vez que já tem, a gente vai poder ver, né, naquele vídeo do Lei, 3 padrões distintos, que vai nos ajudar a direcionar essa discussão que nós estamos fazendo. Existem padrões diversos, né? Como já tem um vídeo que é bastante esclarecedor mostrando esses 3 padrões, talvez fosse interessante para essa continuidade. E depois nós poderíamos ir para o Ryukin, Hanabusa, Pérola, o que for do interesse do pessoal. Mas eu acho que, nesse momento, é que vai ser mais esclarecedor em função do padrão
que já está demonstrado. Se todos estiverem de acordo, é minha sugestão. Legal. A Simone deu um esclarecimento aqui, Ederson. No cruzamento de melhoramento da nadadeira caudal dos animais do Sakai foi usado o Oranda, vindo do Irã, e Simone Assato. Então, por isso que você vai encontrar o parentesco mesmo. Eu queria compartilhar com vocês também e convidar a todos, dia 27 e 28 de novembro, a gente vai fazer uma exposição de retorno pós-pandemia. Se Deus quiser, as coisas vão continuar melhorando e a gente vai continuar tendo melhorias aí nesse sentido. Por uma decisão coletiva nossa aqui, nós optamos por fazer uma exposição fechada. O que a gente está chamando de uma exposição fechada? É uma exposição exclusivamente para criadores e seus convidados. Não vai estar aberto ao público por questão da pandemia, por questão ainda de insegurança, de tumulto e distanciamento social. Vou compartilhar isso aqui também no nosso grupo lá e vou compartilhar um formulário que a gente tem de pré-seleção, onde as pessoas falam se vou ou não, se vou com alguém, e vou levar peixes e quantos peixes para a gente poder preparar a estrutura. O objetivo dessa primeira reunião, sinceramente, os peixes, com todo respeito, admiração e amor por eles estão em segundo lugar nesse momento, que a gente está muito mais querendo interação, aproximação, um brinde e estarmos juntos. Então, seria uma satisfação enorme se vocês pudessem estar presentes conosco também. E os peixes é só para poder temperar a conversa e ter justificativa para estarmos juntos. Tem que arrumar um jeito de ir para Minas Gerais, uai. Na próxima reunião eu venho com uma caneca escura. Quem falou "tô dentro" aí? Eu? Beleza. Beleza. Vou dar um jeito de aparecer aí. É Belo Horizonte mesmo, né? Belo Horizonte. Maravilha, então, gente. Ótimo domingo para todo mundo. Um grande abraço. Até mais. Até a próxima. Abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.